Fala aí rapaziada, Igor aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Passados-se as 24 horas após o início do show profissional, estamos aqui trazendo pra vocês o review. Cara, vou comentar aquilo que eu achei desse show, das primeiras posições, sobre alguns atletas especificamente, e quero muito saber o que vocês acharam também. Tá aberto os comentários pra vocês deixarem suas opiniões, fechou? Vamos lá então comentar especificamente sobre alguns atletas, que eu tenho algumas coisas pra comentar, e também muito em breve no decorrer desse vídeo sobre os confrontos que aconteceram. Nesse momento, deixa aquele like para me ajudar, se inscreva ativando as notificações e agora vamos lá contar tudo para vocês. Bora! Só lembrando a você que vai fazer sua compra de suplementação mensal, o link da Growth aqui na descrição, suplementação com o melhor preço do mercado, whey protein de diversos sabores, óleo de peixe multivitamínico vocês também encontram aqui no site e também a Braba, creatina, melhor suplemento do mundo e também beta-alanina para auxiliar nos teus treinos. Então não esquece, não perde tempo, passa no site da Growth, link na descrição, cupom IK para tu ganhar ainda mais desconto e o preço ficar camarada. Então não esquece, Growth Suplementos, cupom IK, tamo junto. Pois bem, pessoal, vai chegar pro palco aí agora o Júlio Balestrin. Quero logo falar sobre o físico dele, que era um dos caras mais esperados aí pra esse show, né? Muita gente acreditava até que o Julião poderia vencer, como eu comentei aqui em vídeos anteriores também, características fortes do físico dele. E, cara, eu tava em live aqui no meu canal, né? Sem a transmissão das imagens, mas com meus comentários. E quando o Julião, ele subiu no palco aqui, cara, de certa forma a galera meio que caiu ali e pensou, pô, não vai dar pro Julião não. Por quê? Eu vou explicar pra vocês o porquê eu acho que não dá para o Julião vencer, já vendo a performance dele sozinho. Claro, você sozinho é uma coisa, quando você se põe ao lado dos atletas é uma outra coisa. Quando eu bati o olho nesse físico do Julião aqui, cara, é aquilo que eu esperava, densidade e condicionamento. Porém, é um físico que tem a aparência de estar flat, cara. É um físico que parece estar vazio ali. É um físico sem tônus. É um físico que ele parece que faltou alguma coisa dentro da finalização. Ainda assim, o Júlio conseguiu trazer para o palco aqui pernas muito marcadas, sartório pulando, todas as separações aqui entre os vastos e fibra para todo lado. O tronco dele é aquela coisa, ele não tem tanta lateralização aqui, a dorsal dele não abre tanto, né? Então isso acaba sendo um ponto crucial no duplo bíceps de frente. E o braço do Júlio é bonito porque ele tem um bíceps redondo e bicudo, tem um bom volume de tríceps e é basicamente isso que ele trouxe aí no duplo bíceps de frente, tá, galera? A pose que eu mais gostei do Júlio, além, né, muita gente esperava que o duplo bíceps de costa dele fosse aí a melhor pose do Júlio, mas eu vou falar uma parada pra vocês. Eu ainda preferi o peitoral de lado do Júlio, principalmente quando ele conseguia contrair o glúteo e manter o femoral solto, rapaziada. Vou voltar um pouco aqui pra vocês verem, ó. Repara o glúteo aqui marcando demais, femoral solto, o quadríceps riscado aqui, ó. Isso é uma característica muito importante. O braço e o ombro ficou num bom volume e o peito, eu acho que o Júlio poderia ter inflado o peito aqui, ó, chupado, né, o ar e inflado esse peito e essa pose ficaria ainda melhor. Inicialmente no duplo bíceps de costa realmente é fantástico a dorsal do Júlio, mas o que é que acontece? Ela não é tão larga, tá? E parecia que o Júlio estava com algum problema porque ele não conseguia manter a contração do femoral o tempo todo. Então observem como ele começa ativando, ó, mas depois ele vai perdendo a ativação de toda essa região, ó. Aí ele lembra, crava, segura um pouco. Olha a dorsal dele, né? Não parece ser tão larga e também não tava com aquela impressão que, pô, tava inflado, tava cheio, tava explodindo, coisa que a gente via, por exemplo, no grande campeão, no Fábio Júnior, tá, galera? Então, mesmo que o glúteo chame muita atenção aqui, mesmo que quando ele cravasse o glúteo femoral, eu gostava bastante dessa pose ainda, mas eu confesso para vocês que a pose que eu mais curti do Júlio foi realmente o peitoral melhor lado, tá? Então, foi isso que o Júlio apresentou, esqueceu de fazer a pose clássica favorita aqui, mas, cara, a gente tem que fazer uma menção honrosa ao Júlio por tudo que ele já fez, pelas batalhas que enfrentou e por ter se apresentado aqui. Como ele foi nos confrontos, eu comento posteriormente para vocês. Agora vamos dar uma olhada aí no que trouxe o Fábio Júnior. Tá lá, pessoal, chegando pro palco aí o Fábio Júnior, animado e confiante, né? O franco favorito para esse show. E aí o que é que a gente viu no Fábio Júnior? Eu particularmente acredito que a perna dele dá para ser um pouco maior ainda, mas gostei do volume geral que ele trouxe pro palco, tá, galera? Esse encaixe aqui dele ficou bem legal, porque a perna acaba ficando muito profunda. Essa pose do Fabinho, eu acho que ele venceu no confronto com o Diego Galindo, tá? O peitoral de lado, eu acho que ele tinha muito mais volume geral, o glúteo fibrando mais, o braço dele é muito melhor. Então, pose muito boa do Fabinho também, o peitoral de lado, né? Então, ele trouxe realmente um físico equilibrado. A minha dúvida era se realmente ele conseguiria acertar na finalização sem o Mr. Sizen, e ele conseguiu acertar. O duplo bíceps de costa do cara pô, não tem muitos comentários, né, galera? É muito forte, muito potente mesmo. É aquela questão, né? Aqui a gente, pô, imagina que o Fabinho não tem tanta marcação no femoral, mas o que é que eu acredito para isso aqui?
Eu acredito que o Fabinho, se ele trouxesse uma perna um pouco mais para trás, percebam como as pernas ficam bem paralelas, né? Ficam uma do lado da outra assim. Mas se ele fizesse isso aqui, ó, trouxesse uma perna mais para fora, né? E aí ele apoiasse mesmo aí em cima do dedão do pé, ficaria mais visível essas marcações no femoral dele, tá? O glúteo tava fibrando aqui, tava com bastante marcação e a dorsal do cara tava fulminante, como a gente já esperava, né, cara? É realmente, se você levar o Fabinho para uma aula de anatomia, você consegue estudar aí todos os músculos da parte de trás do seu físico, principalmente ali nas costas, tá, galera? Então, gostei demais do físico dele, era realmente o favorito e fez por merecer, né? Esse duplo bíceps de frente dele também é bem bonito. Percebam como ele fica querendo encaixar um vácuo aqui, então quando ele tiver com segurança, né, para colocar esse vácuo, essa silhueta dele aqui tende a melhorar, então o Fabinho, ele tende a se tornar um atleta ainda mais competitivo, tá, galera? Então foi isso pro Fábio Júnior. Vamos dar uma olhada agora nos confrontos que tivemos pelo título desse show. Então tá aqui, pessoal, nós tivemos um primeiro confronto aí em que o Tamer, pô, fez a cabeça da gente ferver. Ele chamou uma cacetada de atleta e antes de falar especificamente sobre o primeiro confronto, tem alguns pontos para comentar. Senti falta do Marins, né? O Marins falou que, pô, fez uma finalização diferente, então o que era mais impactante no físico dele, que era o condicionamento, acabou faltando um pouco. E aí ele acabou ficando para trás, sentimos falta do Marins e também um cara que eu acreditava, né, que poderia estar entre aí os 6, 8 primeiro, era o Everton Ribeiro, mas aí também acabou que eu não vi ele nesse confronto inicial, tá, galera? A surpresa aqui, Caio Bonfim, né? E o Matheus Shigearu é aquilo que eu comentei quando falei sobre esse show. O Shigearu, ele sempre chega muito bem, então ele pode não ter a melhor linha, ele pode parecer um 212, mas o cara leva pro palco volume, condicionamento, densidade, sem músculos falhos, né? Não tem nenhuma falha no físico dele, e lá no Expo Super Show ele mostrou que é super competitivo na Classic, ficando no top 6. Dessa vez ele foi lá e arrancou um top 3. Então no duplo bíceps de frente aqui, vamos ver se a câmera abre mais um pouco, ó. Ó, o Fabinho vai pedir para afastar, vamos esperar um pouco aqui. Vamos tentar pegar todo mundo no duplo bíceps de frente, ó. Inicialmente aqui vamos começar a falar da ponta do Júlio para a extremidade aqui, tá? De uma ponta para outra. Começando a respeito do Júlio, cara, tem um bagulho que aconteceu com o Júlio nas prévias que eu me assustei. Deixa eu mostrar para vocês. Eu me assustei com isso aqui do Júlio nas prévias. Observem como ele vai fazer o duplo bíceps e ele meio que tá todo torto, né? Eu vi que muita gente zoou e assim, quando você olha assim, é realmente engraçado, né? Ele tentou montar a pose ali e não conseguiu fazer muita coisa, mas aqui eu acredito que tenha sido câimbras, tá, galera? Eu acho que é câimbras isso aqui, e o Júlio, ele se mostrava muito ofegante e cansado, e o Tamer já comentou, quando você vê um atleta que a tinta tá indo embora, um atleta que ele tá com a barriga toda assim, ó, assim, ó, o tempo todo a barriga inflando, né? Claro que aqui eu tô fazendo com o peito, mas é com a barriga inflando. E principalmente quando o atleta ele não consegue segurar na pose, é porque faltou algo para ele. E o Tamer já falou que isso é cobrado e é muito cobrado. Então eu acredito que é por isso, por essa performance do meio para o final das prévias, que o Júlio acabou perdendo ali a terceira posição. Se liga, ó, como ele não conseguia montar a pose, realmente o Júlio estava com algum problema ali. Vamos voltar pro confronto. E aqui no confronto a gente observa que a tinta do Júlio já estava indo embora, né, cara? Então ele estava o tempo todo passando a mão, estava tentando segurar a respiração para não soltar o abdômen, estava tentando também cravar a pose. Mas, cara, o Júlio passou pelo que passou, o Júlio tem a idade que tem, o Júlio tem problemas com lesões também. Então tudo isso nesse momento conta demais e atrapalha demais. E ficou nítido aí que as poses do Júlio foram pontos cruciais para que ele perdesse posições, né? Eu acredito que o físico dele o colocou para brigar entre a terceira, quarta e a quinta posição, porém a performance dele no palco, que é quando você apresenta o seu físico, foi cobrado e aí tirou o Júlio das primeiras posições. Ponto positivo aqui para o Caio Bonfim, um físico muito bom. 84 quilos apenas, cintura muito fina, dorsal bem aberta, peito gigante. Olha o peito dele como fica grande mesmo nessa pose. Braços poderiam estar melhores posicionados e as pernas do Bonfim podem ficar melhor sim, caso ele consiga trazer mais separação. Eu já falei com o Caio Bonfim, ele disse que pesou 84 quilos, o que seria o limite, porém eu acredito que ele consegue chegar mais condicionado. Chegando mais condicionado, obviamente, o Caio Bonfim vai perder mais peso, então ele pode ter um gapzinho mesmo que pequeno ali para trabalhar, né? Eu acredito que poderia puxar mais essa perna, o glúteo dele daqui a pouco vocês vão ver que faltou um pouco mais, então são características que eu acredito que podem fazer com que num próximo show o Caio Bonfim esteja mais condicionado. Fabinho, sem muitos comentários a fazer, talvez aqui se ele inflasse o peito, né, meio pá, inflou o peito aqui, e trouxesse um vácuo, essa silhueta ficava melhor, né, porque assim, ó, eu acho que aqui, quando a gente compara o Fabinho ao Diego Galindo,
a estética, o flow do físico do Galindo para mim é melhor, porém a muscularidade aqui do Fabinho, principalmente na parte de cima, é um pouco melhor, né? E sem muitos comentários pro Fabinho e pro Galindo, muito bem mesmo de frente, no encaixe da pose, só esse detalhe pro Fabinho. E o Shigearu vai falar o que do Shigearu? Braço, ombro, né? Braço, ombro, ó, bíceps, tríceps, peito, a dorsal não tem tanta lateralização, assim como o Fabinho, assim como o Caio, assim como o Galindo, mas a gente vê aqui que tem uma dorsal, né? Observem como o Júlio, ó, tem um pouco de lateralização. Já o Mano Shigearu aqui não tem tanto, aí observem que o vídeo tá solto e mesmo assim não vem a expansão, então não é pose. Cintura fina, blocos do abdômen aqui muito legal e pernas muito condicionadas, muito densas e muito separadas, tá, galera? Então, pra resumir aqui, eu diria que porra, talvez eu colocaria o Galindo aqui em primeiro no duplo bíceps de frente, depois aqui o Fabinho, depois aqui o Shigearu, depois o Caio Bonfim e depois o Júlio Balestrin, isso pro duplo bíceps de frente, tá? Vamos lá agora pro peitoral de lado. Vai armar aqui agora, puxou o Fabinho, puxou todo mundo, o Shigearu já tá lá pronto, o Júlio ainda tá armando, pei. Aqui, acho que tá legal para todo mundo. Aqui, ó, observem como essa pose do Júlio ela fica muito imponente. Por quê? Por conta da qualidade do glúteo, do femoral, o volume e tudo mais. Aqui eu acho que foi a melhor pose do Júlio. Um detalhe aqui, inflar o peito. Eu acho que se o Júlio tá nessa pose aqui, ele puxa o peito lá para cima como o Sebum faz, eu acho que essa pose tenderia a ficar ainda melhor, porque ia dar a impressão até que o peito dele tava mais cheio. Mas a melhor pose do Júlio aqui, na minha opinião. Caio Bonfim ficou legal, mas aqui a gente vê, ó, o glúteo redondo, né, cara, sem conseguir essas marcações de fibras no glúteo, o Caio não conseguiu. E também caberia aqui um pouco mais de separação entre femoral e quadríceps. O braço dele ficou legal, o ombro ficou legal, o peito ficou legal. E observe aqui como ele sim tá com o peito inflado. Então ele consegue comprimir esse peitoral aqui, ó, e dá a impressão que ele tá largo e tá cheio, né? Mas na parte dos membros inferiores aqui eu achei que faltou um pouco pro Caio Bonfim. O Fabinho, peito gigante, ombro e braço muito bom, glúteo marcando, femoral não é ruim, é um bom femoral, quadríceps grande, pose excepcional. Aqui o Diego Galindo, de lado o braço dele fica ok, o ombro ficou ok, o peito também ficou ok, mas vocês percebem que ele perde em volume total pro Fabinho. E nos membros inferiores ele tem um quadríceps muito bom, mas falta um pouco de volume de femoral. Então, para mim aqui o Fabinho foi fulminante nessa pose. Shigearu, peito, ombro, braço, tem tudo. Shigearu tem tudo, não tem o que comentar aqui. Pose bem executada, tem femoral, tem quadríceps, ele pode estar um pouco de frente, então se ele lateralizasse um pouco mais ficaria melhor ainda o ângulo pra gente ver. Mas uma pose muito legal. Aqui eu diria que nessa pose eu colocaria o Fabinho em primeiro, eu colocaria aqui o Fabinho em primeiro, o Júlio em segundo, o Shigearu em terceiro, colocaria o Galindo em quarto e o Caio Bonfim em quinto nessa pose, tá, galera? Então é isso que eu colocaria para essa pose de peitoral de lado. Vamos pro duplo bíceps de costa aqui, que realmente aqui fica difícil para todos os outros adversários, que é isso aqui, ó. O Júlio, é aquilo que eu comentei com vocês, ó. Observe, eu vou voltar e vou soltar, ó. O glúteo do Júlio tava uma loucura. Ele certamente era o cara mais condicionado aqui. Mas ele não tava conseguindo segurar, ó. Tá vendo, ó? Ele não tava conseguindo segurar. A tinta tava espalhando tudo. Aqui a gente, mesmo olhando de trás pra frente, a gente vê que o abdômen dele tava desprendido aqui. Mas, cara, faz parte, né? E é cobrado no palco. O Caio Bonfim com a dorsal muito boa. Braços bons também. Porém, faltou glúteo femoral. O Fabinho aqui é aquela situação que eu comentei no início do vídeo, sem comentários aqui na região das costas. Glúteo tá bom e aqui parece que ele não tem femoral, mas eu acredito que quem tá lá pessoalmente consegue ver. Acho que só o encaixe de pose melhor, como é o caso do Galindo, como é o caso do Júlio, como é o caso aqui do Caio Bonfim, também do Shigearu. Observem que ele sempre tem uma perna mais para trás, a do Fabinho tá na mesma linha, então talvez seja isso que dificulte a gente visualizar o femoral. O Galindo tá abrindo as costas aqui ainda, ó. Beleza, tá todo mundo muito bem. Então, no duplo bíceps de costa, cara, aqui eu acho que o Fabinho tá bem melhor em cima, o Galindo tá melhor embaixo, mas devido ao volume total, eu acho que eu colocaria aqui o Fabinho em primeiro, colocaria, cara, talvez aqui, acho que o Shigearu em segundo, o Shigearu ou o Galindo em segundo, mas o Galindo eu colocaria aqui, Fabinho, Galindo, Shigearu, e aí aqui eu colocaria, acho que o Júlio e depois o Caio Bonfim, porque realmente essa questão do glúteo do femoral pro Caio Bonfim pesa demais. Ele tem uma dorsal muito boa, mas em compensação a dorsal do Júlio também é boa, então acredito que isso seria algo aí
digamos que coerente perante essa pose aqui, tá, galera? Agora, se o Júlio consegue vincar esse glúteo e esse femoral aqui o tempo todo, aí eu já acho que ele pode ir para as cabeças nessa pose de duplo bíceps de costas. Mas é aquela coisa, outra coisa, rapaziada. Isso aqui é só o que eu tô vendo através das imagens, tá? Podem ter certeza que isso aqui, pessoalmente, é uma loucura, cara, e vai ficar ainda mais foda do que é, principalmente essa característica de densidade que o Júlio traz muito forte para o palco. E é aqui que eu comecei a não entender, né? Sabendo que o Tamer cobra muito essas questões de cansaço, tinta e etc, o Júlio ainda foi tirado para cá, mais para o centro do palco, e não o Matheus Shigearu. Foi aqui que eu comecei a não entender como que o Tamer estava conduzindo esse julgamento, porque nitidamente aqui, né, o Júlio ele tá muito cansado, a tinta tá indo embora, o Shigearu se mantém ali zen, se mantém espetacular, e para mim ele teria sido o cara que poderia ser movido para cá e mantido o Caio Bonfim e o Júlio nas extremidades, o que já indicaria aí que o Júlio estaria brigando pela quarta e a quinta posição. Abdominais e coxa aqui novamente, ó, a gente percebe o cansaço do Júlio. O Bonfim ele tem um volume legal e proporções legais, mas a perna não corta tanto, e aí se destaca mesmo esses três que foram os caras que ficaram nas 3 primeiras posições. Um detalhe aqui pro abdômen emblocadaço do Matheus Shigearu, espetacular a condição que o Shigearu levou pro palco, tá, galera? E aí, ó, foi o momento em que o Tamer coloca os dois para fora, e aí vai fazer os confrontos finais. Então, resumidamente, cara, eu gostei do show, gostei mesmo do show. Eu só não entendi realmente esse momento em que o Tamer, ele parece que ele não curte isso que acontece, né, com relação a questão da tinta saindo e etc. E acabou que ele manteve o Júlio ali, né? Inclusive o Júlio com essas características ganhou uma posição no palco. Foi um momento em que eu não entendi muito bem. Outro ponto positivo aqui, esse cara aqui, ó, o Vitor Bortoleto, gostei demais do físico dele, mesmo sendo muito longilíneo, ele conseguiu trazer um condicionamento bem bom e parece que ele não encheu tanto. Parece que dava para encher um pouco mais, e isso poderia ter o colocado aí à frente do Caio Bonfim ou mesmo à frente do Júlio Balestrin, tá? Ó, observem aqui a execução do peito de lado dele, como é bem legal, ó, femoral separado, glúteo no lugar, quadríceps também, peito inflado lá em cima, ó, fica bem legal também. Então ponto pro Vitor Bortoleto, ponto aqui também pro Everton Ribeiro, que é um cara que eu queria muito ver. Do confronto Balestrin, Fê Franco e Renato Cariani, quem mais me agrada é a linha do Cariani, mas quando a gente olha um físico montado, um físico pronto, o Júlio, pela sua condição e pela sua densidade, o coloca à frente do Cariani, e o Felipe Franco meio que fez um show match aí, né, cara? O Franco não fez uma finalização especificamente para esse show, tá? Então, era isso que eu queria comentar com vocês aí a respeito desse show. Deixem seus comentários aí o que vocês acharam. Eu confesso que me assustei com o Júlio em alguns momentos ali pelo cansaço, né? Realmente me assustei. Quem tava em live comigo viu que eu fiquei meio que paralisado aqui, suei frio, confesso para vocês, e eu imaginava até que poderia dar ruim pro Júlio e ele cair mais posições, cair de terceiro para quarto, de quarto para quinto, de quinto para sexto, e talvez até sair das 6 primeiras posições devido a esse cansaço, essa tinta caindo demais, e o Júlio ali meio que perdendo o controle do seu shape, tá, galera? Mas no final foi isso. Muitos parabéns pro Fábio Júnior, qualificado pro Mr. Olímpia, mereceu demais. Diego Galindo, sempre um espetáculo no palco, e o Matheus Shigearu fechando a terceira posição, inclusive impedindo que todo mundo ganhasse o Pix de presente aqui do canal, né? A pessoa que acertasse o top 3 em primeiro, ou seja, o primeiro comentário que acertasse o top 3, ganharia um Pix de presente, mas o Matheus Shigearu veio lá e acabou com a festa de todo mundo. Meus amigos, pro momento é isso. Vou voltar com vocês falando sobre o amador, principalmente o overall da bodybuilder, e também quero falar da Men's Physique, mas a Men's Physique só posso amanhã, que é 24 horas após o show, fechou? Então é isso, o vídeo ficou longo, mas eram os comentários que eu queria fazer. Deixem seus comentários, um grande abraço e até o próximo. Tamo junto.